meditar hoje, nessa noite, em 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Estamos trabalhando o tema aqui, né? Um culto espiritual. Então, nós vamos refletir bastante sobre isso. Nós vamos meditar a partir do versículo 2 até o versículo 16. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de fazer algumas breves palavras e uma breve oração também. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, meu Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, diante da presença do Senhor, para louvar o teu nome, orar, ouvir tua palavra, poder te render graças diante de ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa condição. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos trouxe a esse lugar em paz, em segurança. E aqui o Senhor me dá a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que é a adoração verdadeira, uma adoração em espírito, uma adoração em verdade. Que o Senhor possa continuar nos abençoando como comunidade, como igreja do Senhor. Louvado seja o teu nome eternamente. Amém. O que nós podemos aprender, irmãos, com a igreja de Corinto? Certamente você já leu esse livro, ou quem nunca leu o livro de Coríntios? Levanta a mão. Quem nunca leu? Então, todo mundo lê o livro de Coríntios. Quando você começa a ler, você percebe que é uma igreja que tem muitos problemas, não é? Mas é interessante que esse livro ele nos ensina muitas verdades sobre a questão do servir e adorar a Deus de uma maneira espiritual, apesar de que era uma igreja cheia de problemas espirituais. Em particular, nós vamos meditar aqui entre capítulo 11, versículo 2 ao 16, mas capítulo 11 até o capítulo 14 de Coríntios, de 1 Coríntios, ela é recheada e contém o ensino de Paulo a uma comunidade que se gloriava de cultuar a Deus no Espírito, ou de maneira espiritual, mas que ao mesmo tempo contradizia isso. Reivindicavam ser um povo espiritual, que viviam e adoravam a Deus de maneira espiritual, mas faltava decência e ordem no meio desse povo. Infelizmente, essas reivindicações, igrejas hoje também se colocam diante de uma posição de ser uma igreja espiritual. Cada igreja, eu quero dizer é que cada igreja pode procurar aqui. Entre lá, assista um culto e você, com um breve tempo, você vai perceber que a posição da igreja é defender a sua espiritualidade, defender a sã doutrina, defender a sua posição como membro daquela igreja de que de fato está na igreja verdadeira e adora de maneira verdadeira a Deus, e que é a comunidade verdadeira de Deus. Isso não acontece, ou melhor, isso não é diferente com as igrejas de Cristo. Nós também reivindicamos essas questões, não é? Nós queremos demonstrar para nós mesmos, nós queremos demonstrar isso para o mundo, de que nós somos espirituais, de que somos comprometidos com Deus, de que temos uma vida espiritual, e de fato nós precisamos sim buscar isso e demonstrar isso, porque isso é o correto. O problema é quando reivindicamos essas coisas e não procuramos viver de fato como falamos. E é por isso que às vezes as pessoas lá fora, no mundo, elas olham para alguns cristãos, e quando esses cristãos eles não procuram dar um bom testemunho, um bom exemplo de ser um cristão, as pessoas vão apontar o dedo e vão dizer: se é para ser cristão dessa forma, então eles estão errados em pensar assim.
Mas o testemunho de um verdadeiro cristão é fundamental para o desenvolvimento da igreja. Assim como nós aqui dentro queremos nos desenvolver e crescer e amadurecer e procurar demonstrar isso para o mundo, de que de fato nós somos uma igreja espiritual, então nós devemos, na prática, viver isso. Então essa é a questão. É que às vezes grupos assim falam muito de como ser a igreja de Deus, mas na prática estão muito longe de ser a igreja de Deus. E nós, Igreja de Cristo no dia de Satiú, nós somos a igreja de Deus, nós temos sido essa igreja. Eu gostaria de trazer como reflexão para nós hoje, irmãos, que para desfrutarmos de um culto espiritual é essencial, é fundamental, decência, ordem e edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo, último versículo, se não me engano, 36. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Versículo 40, ele termina exatamente dizendo essas palavras: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E é o que eu gostaria que, à medida que eu vou falando aqui, você vai trabalhando na sua mente, no seu coração, e vai tirando lições para a sua vida, vai refletindo, vai montando na sua mente esse ser espiritual, esse ser cristão, tá bom? Toda a comunidade cristã, ela tem os seus problemas particulares ao desenvolver os seus dons, quando ela procura amadurecer os seus projetos, os seus planos, na execução da disciplina cristã, na execução dos dons, na execução dos nossos objetivos como cristão, como comunidade que nós queremos representar, ser aqui nesse lugar. Então, em cada uma dessas questões, problemas particulares, desenvolvimento dos dons, o amadurecimento dos projetos, a execução das atividades, tudo vai contar, irmãos, e tudo vai montar para que nós tenhamos uma igreja, ou sejamos uma igreja que desfruta e que vive um cristianismo com decência e ordem diante de Deus. E eu creio que é isso que nós, como igreja, buscamos, procuramos todos os dias, não apenas durante o culto, mas todos os dias da nossa vida. Então, problemas, isso não foi a diferença, não é diferente com as igrejas do primeiro século. A igreja de Gálatas teve problemas, a igreja de Éfeso teve problema, a igreja dos Tessalonicenses teve problema. Então, irmãos, problemas é algo comum nas igrejas, que precisam ser vencidas, que precisam ser trabalhadas. Capítulo 11 de 1 Coríntios vai nos revelar pelo menos 2 de muitos problemas dessa igreja. E como Paulo, ele vai procurar corrigi-los, vai ajudá-los a corrigir essa mentalidade, ou essa prática, essa forma errada de ser diante de Deus. Então a questão é, o que nós podemos tirar de lição para nós hoje? Existe algum princípio aqui que se aplica a nós? É um texto um pouco complexo, assim, do meu ponto de vista, mas é possível que a gente aprenda bastante com esse texto. Então vamos ler o texto aqui. Os 2 problemas são a conduta das mulheres na igreja, tá bom? E o segundo problema estava relacionado à questão da celebração da ceia do Senhor. Então eu vou trabalhar só apenas o primeiro problema, que vai do versículo 2 até o versículo 16. Vamos ver. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, retendes
e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, versículo 6, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? Versículo 15. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Evitar as práticas mundanas dentro da comunidade cristã, dentro da vida da igreja, irmãos, é o desafio de todos. É o nosso desafio. Evitar com que o mundanismo ele participe da vida da igreja. E principalmente daqueles que ensinam e doutrinam a comunidade cristã. Então é de grande responsabilidade, sim, aqueles que estão ensinando os mesmos. Versículo 2, Paulo, ele diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo as tradições, assim como vou-las entreguei. Essa igreja era digna da parte de Paulo. Ele diz: eu vos louvo. Era digna de louvor. Mas é interessante, Paulo faz esse elogio à igreja por ela ter as tradições mantidas, que os ensinos orais que Paulo transmitiu, o conteúdo da sua mensagem, da pregação do Evangelho, estava enraizado sim dessa igreja. Os membros tinham consciência disso. Algumas tradições que hoje algumas igrejas de Cristo reivindicam de serem fiéis, não condizem com o ensino correto das Escrituras. Infelizmente, a semelhança de Paulo, eu não posso dizer para algumas igrejas, eu estou falando só das igrejas de Cristo, louvável o que vocês vivem ou fazem, infelizmente. Porque essa é uma verdade nos nossos dias, que ao invés de gerar aquilo que é do agrado de Deus, gera distanciamento entre muitos irmãos e distanciamento da prática verdadeira da palavra do Senhor. Mas graças a Deus que, por exemplo, no nosso meio,
Apesar de que isso também, né, acontece no nosso meio, como não deveria acontecer, né? Mas nós estamos nos esforçando e buscando cada vez mais a restauração da comunidade cristã. Eu me refiro ao ensino, me refiro à comunhão, eu me refiro a esse entrosamento que deveria existir entre todas as igrejas cristãs. Então essa palavra, às vezes, do ensino tradicional que nós recebemos, infelizmente, para algumas congregações, ela foi recebida de uma maneira muito errônea, e o que distanciou a comunhão entre muitos membros da nossa igreja. Mas graças a Deus, como eu já falei, a restauração ela está sendo praticada, com certeza. E eu sei que Deus é louvável por isso. E eu louvo a essa congregação porque eu sei que essa congregação ela busca isso também. Busca isso também. Então, gostaria só de trazer como aplicação isso aqui a princípio. Mas o que gerou as palavras do apóstolo Paulo no que acabamos de ler em 1 Coríntios 3 até o versículo 11? Foi que mulheres cristãs da igreja de Coríntios estavam orando e profetizando no culto sem cobrir a cabeça com esse véu. Versículo 5 e versículo 11, você pode conferir isso comigo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, está vendo? Sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso mosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então, tinha essa questãozinha, essa questão aqui dentro da igreja. Então, como primeira lição, eu quero tirar do versículo 3. Do versículo 3. Vamos ler também. Quero, entretanto, que sabais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, a primeira menção do apóstolo Paulo aqui é que a cabeça é a cabeça como princípio de relacionamento e governo de uma comunidade. Ele vai repetir por várias vezes essa palavra cabeça. E cabeça que ela tem um princípio de ensino para nós também, não apenas para eles, mas um princípio de governo de uma comunidade e os seus relacionamentos. Cabeça aqui nos diz que há uma hierarquia que começa em Deus, na Trindade, e termina na mulher, para que haja uma harmonia contínua da igreja e também da família. Então essa palavra ela vai existir e vai requer uma ordem, uma harmonia, uma submissão, uma honra, um respeito a toda a criação e instituição criada por Deus. Então é importante a gente entender isso a princípio. Cabeça é sinal de autoridade, mas não no sentido de que o outro é inferior ao cabeça, mas entender que Deus e Jesus são iguais em tudo, poder, honra e glória. Se nós não entendermos isso, quando ele fala que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo, se nós não entendermos isso numa perfeita harmonia, apesar de que ele mostra aqui uma espécie de uma hierarquia, se nós não entendermos isso, irmãos, com certeza nós seríamos uma igreja embaralhada, uma igreja que estaria servindo a Deus de uma maneira muito desastrosa até. Então, homem e mulher aqui se complementam no exercício de diferentes funções, sem que nisso haja desvalorização ou inferiorização
da mulher. Essa questão de mostrar Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem, o homem como cabeça da mulher, não quer dizer que um é inferior ao outro, ou que um tem menos valor do que o outro. São apenas diferenças de exercício e eles se complementam. Então o princípio aqui é que de fato existe a cabeça como um governo e pessoas subordinadas umas às outras. Existe alguém que está subordinado a outro. E o que Paulo queria, ou o que ele desejava, é que esta diferenciação de funções seja respeitada e refletida também no culto, na igreja. Assim como Jesus, ele foi alguém subordinado ao Pai, Deus, para cumprir uma determinada missão aqui na terra, de trazer a mensagem de salvação, assim na comunidade cristã também existe essa submissão e subordinação aos que governam a igreja. O que Paulo queria era justamente isso, que as mulheres entendessem isso, essa questão da submissão. Versículos 4 a versículo 6, ele vai dizer mais uma vez: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então esse era um procedimento que os homens não deveriam ter. Agora, para as mulheres, ele vai dizer: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas, se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre usar o véu. Era isso que Paulo queria que a igreja entendesse. E que principalmente as mulheres entendessem essa verdade. O uso do véu, irmãos, era uma questão cultural. Era daquela região do Oriente. Havia essa prática lá, essa cultura das mulheres usar o véu. E esse véu, ele tinha um simbolismo de honra, de respeito. Havia mulheres naquela região que não usavam o véu. Essas mulheres, elas estavam desprovidas do respeito. Entende? E dentro da igreja, algumas mulheres não queriam fazer o uso desse véu. O que causou um certo incômodo no meio da comunidade cristã, no meio da comunhão. E evidente que o não uso desse véu era motivo de desonra, motivo de vergonha, motivo de insubmissão, motivo de desordem, motivo de indecência, motivo de rebeldia, motivo de polêmica entre os cristãos. E isso era um desastre numa comunidade que estava ali para tentar mostrar ao mundo a unificação de Cristo, a mensagem de salvação de Cristo. Se fosse desenvolvido esse espaço para esse costume, o não uso do véu, pelo menos naquela cultura, seria um desastre no meio da igreja. Mas Paulo vai tentar consertar isso. E o fato é que a mulher, ela tinha esse espaço no culto, porque nós acabamos de ler no versículo 5, que toda mulher, porém, que ora ou profetiza, então elas tinham o seu espaço no meio da igreja, no meio da comunidade cristã. Elas exerciam essas práticas da oração e da profecia. E a falta desse véu, ao fazer esse tipo de exercício, a oração e a profecia, era desonroso até. Talvez algumas mulheres entenderam que o evangelho que trouxe essa liberdade cristã para elas, dava-lhe o direito de disputas, de igualdade
na questão do ensino com o homem. E Paulo ele vai desvendar isso lá no capítulo 14. Vocês vão chegar lá ainda. Então, irmãos, é importante nós observarmos aqui que as mulheres, elas tinham seu espaço, elas tinham suas funções no mundo, mas isso não lhes dava o direito de desonrar as funções dos homens, que a esses cabe a responsabilidade do ensino e do doutrinamento da comunidade cristã. Entende? Então era muito importante esse respeito, esse entrosamento dentro da comunidade cristã entre os homens e as mulheres. E é muito importante para os nossos dias também. Sei que existem mulheres que, se dependesse delas, elas subiriam aqui e pregariam algo muito forte para toda a igreja. E às vezes, pensando elas, inclusive para os homens. Eu conheço muitas irmãs que desejam isso. Mas, irmãs, todos nós temos o nosso espaço na comunidade. Mas cabe ao homem essa grande responsabilidade de transmissão da palavra do Senhor. Amém? Deus seja glorificado por isso. Segunda lição. Então, irmão, a primeira lição é: Paulo, ele menciona a cabeça como um princípio de governo no meio da comunidade cristã. Então, é responsabilidade maior dos homens a questão do ensino e do doutrinamento da igreja. As mulheres vão ensinar? Claro que vão. Elas ensinam, elas podem desenvolver esse papel. Mas no seu devido lugar. Pode orar e as mulheres oram na congregação. Então, pelo menos, lá nós trabalhamos isso, né? Para deixar as mulheres bem à vontade. Não, jamais com o sentimento de inferioridade. Isso não. Diante de Deus, e aqui vai dizer, todos nós somos iguais diante do Senhor. A segunda lição está entre o versículo 7 a 10, que é Paulo fazendo a menção da questão da glória a Deus. É um fato muito importante para Deus, né? E Paulo ele vai mencionar isso, a questão da glória a Deus. Vamos ler versículos 7 a 10. Espero que os irmãos estejam entendendo isso, porque o versículo 6, Paulo conclui dizendo: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se o rapaz, cumpre usar o véu. Pelo menos na cultura dele, para que as mulheres respeitassem os homens, era fundamental, e por que não dizer obrigatório no uso desse véu. Se as mulheres não respeitassem isso, estariam desrespeitando não somente os homens daquela cultura, daquela comunidade, mas estariam desonrando a Deus. Então, vamos entrar na segunda lição, a partir do versículo 7 até o versículo 10, que vai dizer: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, ele vai concluir esse pensamento dizendo: deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, lembrando de novo, qual é a segunda lição, qual é a segunda menção do apóstolo Paulo? A questão aqui é a glória devida a Deus. Todo homem está aqui para a glória de Deus. Amém? Eu creio que todas as mulheres que estão aqui estão para a glória de Deus. A igreja se reúne para a glória de Deus. Nós não nos reunimos para uma disputa entre homens e mulheres. Isso só acontece nas gigantes, as mulheres sempre ganham. Pensam, dizem elas sempre ganham. Bem, lá na colônia é assim, as mulheres sempre ganham mesmo. Não sei aqui, né? Mas na adoração, no serviço a Deus, não há essa disputa.
lugar, dizendo que falar sobre submissão ao cabeça, Paulo fala aqui sobre o homem como a glória de Deus e a mulher como a glória do homem, respeitando o princípio da criação. Deus criou o homem, do homem Deus criou a mulher, nos arremetendo, nos trazendo à memória a criação de Deus, que toda a criação de Deus é para a glória dele, amém? Então, o primeiro argumento do apóstolo, no versículo 8, ele vai dizer o quê? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. É simples assim para Paulo. Não tenho muito o que falar aqui, porque a gente, quando a gente está lendo o Gênesis, é isso mesmo que acontece. Deus faz o homem cair num profundo sono, ele tira o homem do céu e cria a mulher, acabou-se. Então não tem muito o que falar, né? O segundo argumento é a questão da finalidade, a causa dessa criação. Paulo vai usar isso como argumento, versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ela foi criada por causa do homem. O homem estava sozinho na criação de Deus, mas ele providenciou uma auxiliadora que lhe seja idônea, não dona. Tem mulher que confunde os papéis. Ela quer ser dona, ela quer ser possessiva, ela quer dominar toda a situação e principalmente botar uma coleira no pescoço do homem e dominar ele como que sendo a cabeça do relacionamento. É auxiliadora idônea, apta, capaz dessa grande missão. Tá bom? Então, para o apóstolo, Deus, pela forma como criou a mulher, o seu propósito de que o homem fosse o cabeça. Para nós, que essa ordem de criação fosse refletida no culto. Existem princípios nessa criação. Criou Deus, o homem criou a mulher. E a ideia é que haja uma reflexão de que o homem exerça esse papel como cabeça. Ou seja, que a mulher deveria participar de forma condizente com a sua condição de subordinação, mas não de inferioridade. No culto, nas reuniões das igrejas, quando a mulher participa, ela precisa entender o seu lugar de exercício, mas não como inferior, não no sentido de inferioridade, mas no sentido de subordinação, de colocação de posição diante da criação de Deus. Quando o homem e a mulher entendem os seus papéis e a sua colocação, a obra acontece de uma maneira muito harmônica, né? Acontece de uma maneira muito gostosa. Nós desfrutamos de tudo com muito prazer, com muita alegria, servimos a Deus de uma maneira muito feliz até. E a terceira colocação, a argumentação de Paulo, e concluindo, ele conclui com o versículo 10 dizendo: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Ele traz alguma questão aqui muito interessante dessa relação, ou colocando os anjos em atividade no meio da comunidade cristã. O que os anjos têm a ver com tudo que ele vem falando, com tudo isso? Eu refleti muito sobre isso, não é fácil falar sobre isso, né? Se eu falar besteira aqui, o Anderson vai corrigir, tá bom? Mas o culto, a mulher, a palavra, tudo tem a ver com a adoração, e os anjos de Deus, eles participam de tudo isso. Na adoração a Deus, não só tem apenas homens e mulheres, mas tem toda a criação de Deus, inclusive os anjos também. Eu não sei se essa vai ser a melhor colocação, mas eu entendo, irmão, que os anjos também são seres criados de Deus. Você sabe que os anjos também são criação de Deus.
e eles cumprem papéis na ordem e na adoração de Deus. Apesar de que Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos estão ali para servir a comunidade cristã. Mas eles também são seres adoradores. Eles estão diante do trono adorando o Senhor. Amém? E as mulheres precisam entender que elas estão ali não apenas para estarem diante de uma subordinação, submissão, respeito à condução dos homens do culto e da adoração, mas elas estão ali também diante de seres celestiais, que são os anjos de Deus. E é necessário esse respeito como sinal de autoridade diante desses seres. O que os anjos têm, assim as mulheres cristãs também precisam ter, é guardar o seu lugar conforme o estabelecido por Deus. Os anjos têm os seus lugares na adoração diante de Deus. Os anjos têm os seus lugares no servir a obra de Deus. Assim como os homens têm os seus lugares e como servir a Deus, e também a mulher. Cada um no seu quadradinho, no seu devido lugar, na servidão e adoração diante de Deus. Irmãos, dessa forma, elas teriam que, ao usar o véu, cumprir e respeitar não apenas o papel do homem, que é o cabeça naquele momento, mas a presença desses anjos, e honrar sua posição na criação e na ordem de tudo que Deus criou. Amém? Compreendemos assim? Precisamos continuar nessa mesma direção. Terceiro e último. A menção de Paulo é mostrar que submissão está em perfeita harmonia aqui. Ou pelo menos, Paulo está querendo corrigir essa perfeita harmonia que deve existir na comunidade cristã, quando elas se reúnem para adorar a Deus. Nós vamos conferir isso a partir do versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Bonito terminar assim, Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, para ela é uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Assim que Paulo conclui esse primeiro problema. Então, as diferentes funções, elas não anulam a dependência entre o homem e a mulher, e os dois, ele diz que provém de Deus. Cada um na sua determinada função, cumprindo os seus determinados papéis para os quais Deus chamou, e os dois, ambos, dependem de Deus para cumprir esse propósito. Glória a Deus por isso. Mas entenda, ao homem, a mulher precisa estar subordinada. E isso não desvaloriza, não lhe inferioriza diante de Deus, porque tudo provém dele. Então entenda que esse ensinamento vem de Deus. Não é a cultura do homem, não é a inteligência e ensinamento e vontade do homem, mas é de Deus. Quando a gente entende que as coisas vêm de Deus, é de Deus, é a isso que eu devo obediência e submissão. E as coisas vão funcionar conforme a vontade de Deus.
Então, irmãos, nesse exercício, né, do papel de liderança na família e na igreja, o homem não deve esquecer desses fatos, porque não haja abuso, para que não haja abuso de autoridade e opressão para com a mulher. Não é pelo fato do homem entender que um papel está de maior responsabilidade para com ele, e ele fazer isso de abuso e autoridade sobre a mulher e oprimir ela ou destratar ela como algo insignificante no reino. Tudo provém de Deus. Assim como o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Precisamos trabalhar em conjunto, na mesma disciplina, na mesma comunhão, para que o nome de Deus seja glorificado no meio da igreja. Então, irmãos, até aqui, apesar de sabermos que a mulher havia causado no culto algum transtorno por causa do não uso desse véu, o ponto central de Paulo é nos ensinar a limitação de ambos e a participação da mulher no culto público. O homem está subordinado, a mulher está subordinada, Cristo estava subordinado à missão de Deus, à missão do Pai. Em nenhum momento Deus oprimiu Jesus, em nenhum momento Jesus desrespeitou o Pai em sua missão, e assim deve acontecer na comunidade entre homens e mulheres. Então, irmãos, o mau uso do texto, infelizmente, deu a abertura de algumas igrejas evangélicas terem mulheres exercendo o papel de autoridade, de pastoreio, na condução do doutrinamento da igreja. Principalmente no movimento pentecostal, isso é mais visível. Porque o Novo Testamento não atribui às mulheres essa função de liderança e de autoridade na igreja. E esse fato não é para desmerecê-lo, por favor, mas as mulheres precisam entender as suas funções diante de Deus e diante da igreja, para o bem de todos. Mais uma vez, isso não significa que as mulheres são proibidas de abrir a boca ou falar em público, mas isso é outra mensagem que vocês vão aprender em 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe nesse sentido, entendendo as nossas funções, entendendo os nossos papéis diante do Senhor. Que nós possamos, irmãos, aprender a não atropelarmos as responsabilidades de cada um, mas que nós possamos trabalhar com harmonia dentro do reino de Deus, seja no ministério de louvor, seja no ministério de ensino às crianças, na escolinha, seja qual for o ministério. Vamos trabalhar em harmonia, entendendo as funções e papéis de cada um, e vamos entender que tudo isso é para a glória de Deus. Amém? Isso é ser e trabalhar uma igreja com decência e ordem. Que Deus seja louvado.